cabeça, coisa e tal. Deixa fluir tudo normal. Tô na van, tô de boa, aqui na pista tipo voar. O rolê já começou, a família se juntou. É pra colher o que plantou. Oh. Agora clareou, quem sonhou e acreditou. Chega junto e diga ho, ho. Acredite nesse dia, sua vida não é vazia. Deixa o sonho se formar, use a fé para chegar. A hora já chegou, se você acreditou. Chega junto e diga ho, ho. Fortalecendo a união e cumprir nossa missão. Deixa a inveja pra lá, vamos se respeitar. Vencer sozinho não dá, mas sem atravessar. Precisamos mudar pra gente conquistar. Vamos dar um rolê, curtir até amanhecer. Cantar e dançar, a vida comemorar. Tudo junto, misturado, o som ligado, no jeito marcado. Chegou a hora da gente curtir. O barato virou, os loucos se ligou, as minas já colou, então todos digam ho, 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 É isso aí, galera. Muito bom dia. Valeu. 10 horas e 20 minutos. Desculpa o nosso atraso aí, porque a galera que tá com a gente aqui é pesada. Tá começando mais uma edição do programa Tudo Junto e Misturado. Eu quero hoje, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo. Uma boa fase, como diz nosso mano Bailey. Você já agradeceu pelo seu dia hoje? Não? Então agradeça por você estar bem, você estar saudável, tá podendo fazer o seu corre aí por uma melhora, por um progresso, tá bom? Então quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje na Rádio Exclusiva, por mais um programa. Do meu lado aqui, Fernando Giffer. Satisfação, irmão. Saudade de você, meu amigo. É, você me abandonou no futebol. Minha, imagina. Olha o que você deixou comigo, olha como é que eu fiquei. É, você parou de jogar futebol, aí você tá querendo ser Você quer participar do jogo, mas não como jogador, né? É, porque na verdade, assim, eu como jogador eu não era muito bom, eu queria ser a bola. Então eu tô no ritmo de bola. Satisfação ter você aqui, irmão. Prazer, muito obrigado pelo convite aí. É nóis. Vamos falar muito hoje sobre paternidade, prematuridade, cara, tudo que você imaginar. Esse menino aqui tem uma história que a gente vai contar, você vai ver. Cara, eu acompanhei desde toda a seu princípio aí, é uma história muito bonita. A gente costuma dizer, eu lá em casa, minha esposa, a gente chama Laís, é o nosso milagre. Então você vai saber do que nós estamos falando. E aqui, nada mais, nada menos que esses caras fantásticos. Eu vou começar ao contrário, porque quando eu falar ele, já vamos começar com o som. Will de Paula no teclado. Salve, satisfação, dia, irmão. Salve, junto. É nóis. Diego Bodão na batera. Satisfação.
Ah, cara, até eu me emociono em ver esse cara, porque eu vejo ele em tudo quanto é lugar. Emocionador Garcia. Até eu me emociono em falar. E agora, ele. É nóis. Um cara que eu admiro muito, eu acompanho Mili Duques. E eu tava devendo essa live pra ele, eu falei que um dia eu ia pagar. Aqui está. Como diz o nosso senhor, está consumado, está pago. Ebeilin, Sir Ebeilin. Vamos de som. Valeu, É isso aí. satisfação, hein? Um novo dia nasce pra todos, e o sol brilha para os bons e os maus. A chuva vem e abençoa a terra. A noite vem, mas não é o final. Tem dia pra sorrir e outro pra chorar. Um amor que vai pra outro chegar. Tudo se repete, nada é diferente. Tudo se copia bem na nossa frente. A vaidade humana prevalece, mesmo sabendo que tudo perece. O homem pode não acreditar que o seu dia chegará, e daqui nada vamos levar. Tudo tem seu tempo e tem a sua hora. Todo dia é novo, mas já vai embora. É tempo de amar e agradecer. Faça o bem para melhor viver. Tudo tem seu tempo e tem a sua hora. Todo dia é novo, mas já vai embora. É tempo de amar e agradecer. Faça o bem para melhor viver. Na na na, na 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 na. Um novo dia nasce pra todos, e o sol brilha para os bons e os maus. A chuva vem e abençoa a terra. A noite vem, mas não é o final. Tem dia pra sorrir e outro pra chorar. Um amor que vai pra outro chegar. Tudo se repete, nada é diferente. Tudo se copia bem na nossa frente. A vaidade humana prevalece, mesmo sabendo que tudo perece. O homem pode não acreditar que o seu dia chegará, e daqui nada vamos levar. Tudo tem seu tempo e tem a sua hora. Todo dia é novo, mas já vai embora. É tempo de amar e agradecer. Faça o bem para melhor viver. Tudo tem seu tempo e tem a sua hora. Todo dia é novo, mas já vai embora. É tempo de amar e agradecer. Faça o bem para melhor viver. Na na na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tudo tem seu tempo. É isso aí. Falei pra vocês que hoje o negócio é pesado, literalmente, né? Pesadaço aqui. É isso aí, ó. Pra você aí, Ebeilin, boa fase.
meu brother, satisfação ter você aqui. Deus abençoe. Boa fase pra nós, né? Pra Sempre. nós. Que a Amém. gente precisa. Cara, eu vou fazer uma de emocionador agora. Esse cara aqui tem uma história maravilhosa na música. Pessoal que tá vendo a carinha aí, tem muitos que já sabe do que eu vou falar, mas Ebele é o que há de melhor no Soul Deus Music. abençoe. Deus abençoe. Estamos aqui com os trabalhos aqui do Ebele. Inclusive o Fernandão já ganhou, né? Já ganhei Ganhou satisfação, dele. quero agradecer o Ibele aí pelo Marcelo, presente, produção, cara. Pô, já gostei, na verdade. Já conquistou no primeiro trabalho, só músicos de primeira aí. Galera que tá na estrada há bastante tempo. Então, como eu falei pra galera do Instagram, galera do Facebook, valorizar a música brasileira aí, né? Comparecer aos shows, comprar os merchandises, ouvir a música. Porque é Hoje só em dessa dia, forma que a gente valoriza a nossa cultura. Compartilhar as músicas. Porque Exatamente. hoje em dia a gente tem as músicas no Spotify, Deezer, One RPM, que seja som de SoundCloud, mas hoje tá fácil, né, para as pessoas comprarem as músicas. Sem dúvida, é valorizar Ajudar, pra. né? Depois a gente reclama que a música não tá bacana, mas a gente também não consome, né? Não valoriza. Então, mais do que reclamar, a gente tem que buscar a solução ao invés de só ficar reclamando do problema. Ixi, ó, vocês já viram aí, hein? E aqui na minha mão também, aqui, ó. Ó que isso aqui, ó. Pedrada também, ó. Isso aí da Fênix. Priscila Fênix. Meu Deus, só a gente sabe. Só a gente sabe. Você é louco. Da boa fase que a gente precisa. Pedrada também. Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui hoje falando com o Fernando. O Fernando, ele tá convidado já pro próximo programa, próxima oportunidade. Vou ficar pouquinho hoje. Hoje ele vai ficar pouquinho com a gente. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre paternidade. Eu não posso falar o que eu penso, que eu tava conversando com os meninos aqui a respeito do Fernando, que ele usou um texto aí para fazer uma declaração sobre... o Wilber, aquele cara? Como é que chama? Rodrigo Wilber. Então eu queria usar a mesma expressão, mas eu não posso, né, cara? Minha esposa não me deixa. Mas aqui é um paizão Valeu. Imagina, que isso. É uma luta árdua e diária. Né? da Zorra. Nunca chegamos à excelência. Fernando Giffer, fala aqui para nós aqui da Exclusiva FM, tudo junto e misturado. Paternidade, vamos falar sobre esse assunto porque eu entendo hoje, nós trabalhamos com projeto social e a importância que tem hoje os pais, né? Eu estava lendo sobre algumas coisas, guarda compartilhada, guarda alternada, e você vê que... Gente, desculpa, eu não gosto de falar sobre política, tá? Porque cada um tem a sua opinião. Mas a relação dos pais ela é muito importante no crescimento dos filhos. E o Fernando ele tem uma história maravilhosa, eu vou deixar ele contar. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, gente, não é nada político, é quem vivenciou e vivencia isso até hoje. Inclusive ele está com compromisso agora, porque a nossa Laís ela vai se apresentar, né? A Laís vai ter uma apresentaçãozinha de balé, a primeira apresentaçãozinha de balé da vida dela. Meu E Deus. pra gente é uma vitória, porque a minha filha é uma filha especial, então... Então vamos lá, Cada conte a passo é um história. passo. Conte a história. Bom, primeiro que assim, eu acho que o termo que você utilizou, né? Acredito que os pais hoje sejam importantes para a vida dos filhos. Isso já é uma deficiência, na verdade, da sociedade imaginar dessa forma. Sim. Os pais sempre foram importantes na vida dos filhos, né? E a gente só, de repente, tem dimensão disso na fase adulta, quando você começa, de repente, a ter um problema emocional, um problema psicológico, um problema psiquiátrico, porque na infância a gente geralmente é aculturado de que filho só tem mãe, né? E não por culpa das mães. É uma coisa que os próprios pais, ao longo da história, acabaram plantando de forma inconsciente, de repente por uma criação deficitária mesmo, pela questão do abandono parental, que é uma coisa que, inclusive, eu sofri também, né? Então, hoje, eu tento ser para minha filha o pai que eu não tive. E eu acho que esse tem que ser o papel de todos nós. Os homens eles têm que compreender o seu papel enquanto cidadão educador, porque a deficiência lá na frente ela pode ser muito ruim para a sociedade como um todo. Criança sem pai é a mesma coisa que criança sem mãe, né? Ela precisa dessa figura paterna, que é uma figura de segurança, né? Que é uma figura de criação, uma figura para passar valores, assim como a mãe passa também. Mas, infelizmente, ao longo da história, alguns homens foram fazendo com que a figura paterna fosse perdendo valor. E, na verdade, esse valor sempre existiu e sempre foi extremamente necessário. Se a gente perguntar no bairro ou, de repente, aqui no estúdio, nós teremos aí, de repente, relato de pessoas que não tiveram acompanhamento do pai aí desde a infância. E isso é um grande problema e está na mão da nossa geração daqui para frente tentar mudar isso e tentar fazer o papel da melhor forma possível. Infelizmente não tem como fugir de política, né? Não vamos ser partidários, mas não tem como fugir da política porque eu creio que dos anos para cá a velocidade, o crescimento, a questão dos pais terem que trabalhar
e até para poder trazer o sustento para os seus filhos, a ausência, né? Hoje não é só do pai, né? Porque, como você disse, aquela coisa antiga era assim, a mãe, o filho só tinha mãe, né? Ou o pai era ausente pelo trabalho, ou era ausente por não, de repente, não reconhecer o seu filho. Agora, hoje em dia, você vê que a velocidade de São Paulo, principalmente, né? Nós estamos numa mega... Você é louco, é muito corrido. Então isso se dá também, Fernando, a respeito do cara ter que trabalhar, tal, a mãe ter que trabalhar para trazer renda e os filhos acabam ficando meio que sozinhos. Isso é um outro contexto, mas está relacionado também? Não, na minha opinião não tem relação, tá? Eu acho que assim, não existe desculpa para um abandono parental. Hoje, as mulheres elas estão muito mais independentes, graças a Deus, uma conquista delas, aliás, uma conquista da sociedade, a independência da mulher. E a mulher também sai para trabalhar, né? E nem por isso ela deixa de cuidar do filho. Não estou generalizando. É claro que também existem mães relapsas, como existem pais relapsos. O pai tem que trabalhar e o pai tem que dar amor para o filho, sim. Assim como a mãe também, de repente, tem que exercer esse papel de trabalhar, de ter sua independência e dar atenção para o filho, sim. Quem não puder dar atenção para o filho, não tenha filho. Porque você não pode fazer um filho para largar ele no mundo e ao Deus dará. Porque aí a gente não vai conseguir nunca combater a criminalidade, a gente não vai conseguir ter um país educado, a gente não vai conseguir combater a corrupção, porque tudo isso vem lá de baixo. A política que a gente fala de hoje, ela é reflexo nosso. As pessoas que estão lá, quem colocou elas lá? Foram nós, e elas vieram do nosso meio. E infelizmente as pessoas que às vezes saem do nosso meio para tentar fazer diferente, são as pessoas que chegam lá e fazem igual. Por quê? Porque na infância não tiveram a base. Nem do pai, nem da mãe, uma educação totalmente deturpada, né? Então precisamos entender que não existe desculpa para o abandono de um filho, né? Você pode trabalhar e você pode chegar em casa, dar um abraço no seu filho, sentar com ele e perguntar como foi o dia dele, né? Como foi o dia na escola, ir na reunião da escola, negocia na empresa, enfim. Quem não tem condições de ter filho, não tenha. Porque você acaba contribuindo negativamente para a sociedade. E aí depois vai lá na Paulista protestar contra a corrupção, protestar contra a violência, sendo que na verdade você mesmo que plantou isso lá atrás, né? Então, os pais e as mães têm esse papel que é fundamental de composição de um mundo melhor. E se isso não começar para ontem, o nosso mundo ele vai acabar o mundo, como eu costumo dizer, o mundo não vai acabar em fogo, né? Como diz a Bíblia. Obviamente sem deturpar a Bíblia. O mundo vai acabar pelo próprio ser humano. O ser humano está acabando com o planeta, né? Acabando com os recursos naturais, enfim. Aí já é outra discussão. Então nós estamos falando de educação em casa, não instrução, escola, como muitos que a gente falou no programa passado a respeito disso, né? Que pelo fato do pai ter esse argumento e a mãe de que trabalham muito, muito e não podem estar com seus filhos, de repente ele acaba jogando para o Estado, jogando para a escola a obrigação de criar esses filhos. Não, educação vem de casa, tá? É importante isso. Ensino vem da escola. Então na escola você vai para aprender português, matemática, geografia, escola. O professor não tem obrigação nenhuma de educar o filho de ninguém. O filho tem que vir educado de casa. E é por isso que hoje tem aluno batendo em professor. Verdade. Foi o professor que ensinou o aluno batendo no professor? Não. Não, isso ele aprendeu em casa. Aliás, ele pode ter aprendido na rua, mas em casa ele tinha que ser repreendido enquanto essas atitudes. Então, os pais não têm essa de eu trabalho, jogo na escola, a escola educa e segue o jogo. Não segue o jogo, não. A responsabilidade pela educação do seu filho é sua. Não terceirize sua incompetência, de forma alguma. Tá pesado, falei pra vocês. O programa hoje tá pesado. E vamos falar um pouquinho então agora. Você vê, não tem como fugir de política, né, Beli? Não tem. Quando você fala de sociedade, você fala de criança. Esse ano que a gente... um ano... O importante, hoje em dia, a gente ter essa consciência que ele passou pra gente de educar os filhos a uma boa conduta. Por exemplo, não vou citar um nome assim, mas eu preciso falar do Tiririca, uma hipótese. Certo. Ele está novamente aí, candidato novamente, e é perigoso ele ganhar. Você está entendendo? Então, a nossa sociedade ela tem uma dificuldade de entender que se colocar as pessoas ruins lá ou despreparadas, o nosso país será ruim e despreparado. Isso é uma coisa óbvia. Então, infelizmente, a gente encontra essas pessoas e acaba algumas pessoas por protesto votando. Então, a gente tem que tomar cuidado para não votar por protesto. A gente tem que votar com consciência. Entendeu? E mais até do que identificar essas pessoas que são palhaças na cara dura, né? Sim. Eu acho que a sociedade ela tem que ter uma educação a nível dela questionar o tempo inteiro
e avaliar independente de propaganda midiática. Então, assim, é muito fácil identificar que um tiririca da vida não é, de repente, um bom governante. Sim. Mas a sociedade ela tem que ter consciência suficiente, educação suficiente para conseguir identificar a mentira no engravatado. Porque aquele cara é mais perigoso do que o tiririca. Ele que é o perigoso. É verdade. Então por quê? Porque a gente não vota no tiririca porque ele é ruim, só que a gente vai lá e vota naquele engravatado que fala muito bem, que tem pós-graduação em Harvard, que estudou pra caramba, quando na verdade, de repente, o bom governante está na periferia. Sim, né? É verdade. Então, mas precisa ter, como se fala, a pessoa precisa ter estrutura e conhecimento, né? Sem dúvida. Pra estar lá. O problema é que eles usam essa estrutura e conhecimento para o mal. Exatamente, para manipular as pessoas de que elas são as pessoas certas para conduzirem aquilo, quando na verdade elas estão mal intencionadas. O mundo vai pegar fogo. O mundo vai pegar fogo. O mundo não vai acabar em fogo, o mundo vai acabar em ser humano, né? E o Brasil. Meu Deus. Então vamos lá. Amém. Vamos falar um pouquinho da Laís? Vamos falar um pouquinho. Pega só um pouquinho de água pra mim? Sim, pego, claro que pego. Vai falando. Na verdade, a minha questão enquanto paternidade, né? Minha filha nasceu prematura, de 29 semanas, passou 80 dias na UTI e... Opa, deixa eu só molhar o bico aqui pra... Então, minha filha nasceu prematura, de 29 semanas, ficou ali 80 dias na UTI. A prematuridade... Nós nunca estamos preparados para sofrer um acidente, a gente nunca pensa que um assassinato vai acontecer conosco, e a prematuridade é a mesma coisa. A gente sempre pensa que a nossa mulher vai engravidar, a gente vai ter uma gestação dos sonhos, no dia do parto você vai lá, vai tirar a selfie, vai sair com o filho nos braços e vai ser aquela mil maravilha. Comigo não foi dessa forma, e assim como 10% dos nascimentos não são dessa forma. Então, a cada 10 nascimentos do Brasil, um é prematuro, e isso é um problema de saúde pública extremamente grave, e é muito marginalizado tanto pelo Estado quanto pela mídia. Muitas pessoas não sabem o problema que é a prematuridade, e por isso que tantos nascimentos no Brasil são prematuros, porque quando você não tem informação, você acaba correndo um risco ainda maior. E aí, no meu caso, eu também tinha esse sonho de sair com a minha filha no dia do nascimento, e não foi o que aconteceu. Eu tive que sair com ela 80 dias depois do nascimento. Então, cada dia que eu saía de lá, eu saía com o braço vazio e a alma em pedaços, porque ninguém quer sair do hospital e largar o seu filho lá dentro. Minha filha ficou 80 dias na UTI, a partir disso teve diversas intercorrências, teve hemorragia no crânio, hemorragia no pulmão, enfim, sofreu muito, e tanto que hoje ela é uma criança sequelada, ela tem algumas dificuldades de desenvolvimento, né? E não fala ainda, então por isso que cada passo que ela dá é uma vitória, né, pra gente, tanto que eu falei pra ele, olha, daqui a pouco ela vai fazer o balé, é o primeiro balé dela, então a gente... É uma vitória pra gente, o fato dela estar viva, então, mais ainda uma apresentação na escolinha, pra quem é pai, pra quem é mãe, sabe o valor que isso tem, né, qualquer apresentação. E aí, a partir disso, eu me tornei meio que um ativista assim, da prematuridade, para disseminar essa informação para as pessoas e também defender a questão da paternidade, para que os pais honrem, né? Um dos problemas que eu mais via na UTI neonatal é que os pais não visitavam seus filhos, né? Só tinha mães lá. E aí eu falava, não, tem alguma coisa errada aqui, cadê os pais? Você acha por rejeição, não? Não é uma questão de rejeição, é uma questão cultural mesmo. Né? Não é que o pai, às vezes, é maldoso. É uma questão de, às vezes, da questão que a gente falou, do trabalho. A culpa vai ser sempre do trabalho. A culpa nunca vai ser nossa. Culpa ou desculpa? Não, é desculpa. A gente vai sempre terceirizar, como eu falei, a nossa incompetência de alguma forma. Não, pode... Temos... Pode falar. Sai aqui, man. Opa. Opa, demorou, Diego. Um adendo muito interessante que... Quando meus filhos nasceu, eu acompanhei, graças a Deus eu tive a oportunidade que a música deu, que é um trabalho maravilhoso que a gente tem, que a gente, entre aspas, pode fazer o nosso próprio horário. E eu consegui acompanhar toda a parte de pediatria, enfim, festa de escola dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos e o que me deixou um pouco bem entristecido assim, é que quando você ia assinar a ficha, assim, eles perguntavam logo da mãe, né? Pô, qual é o nome da mãe? E eu sempre falava, pô, eu sou o pai tá aqui, eu posso assinar? O pai pode assinar também? Então isso aí é um certo, não digo que é uma coisa da sociedade, ver a mãe como um pilar só do filho. O pai também está presente, sempre teve. Né? É lógico que tem pai que às vezes abandona, não faz questão de ter um filho, que eu acho que um filho muda a vida do ser humano. A partir do momento que o cara tem um filho, se ele tiver uma consciência, ele se vê de outra forma, bicho. Ele já não se vê mais como ele se via antes. Então, assim, eu só quis entrar nesse adendo porque é super interessante quando a gente se põe no lugar do pai e se mostra que é pai de verdade. Sim. Não acompanhando o crescimento dele, não comprando roupa,
mas passando uma educação que a gente sabe que vai ser bacana para ele no futuro. Não, exatamente Isso assim. eu achei super interessante. Presença é maior do que presente. Sem dúvida. Né? E é pertinente o que você está dizendo, porque eu recentemente eu fiz um artigo que eu publiquei, não lembro o portal, que eu falava assim, cadê o papai nas embalagens? Né? Então assim, você pega uma embalagem de fralda, não tem pai. Verdade. Qualquer embalagem de brinquedo, só tem a mãe brincando. E aí, o que aconteceu? Eu fui achincalhado pelos pais. Por que você tá... A gente tem que pensar em coisas mais importantes e tal. Só que, na verdade, o meu contexto, eu não estava falando disso. Eu estava querendo levar a reflexão para uma coisa muito maior. Sim, sem Né? dúvida. Por quê? Eu não estou reclamando de não ter a minha foto na embalagem de fralda. Eu estou reclamando cadê os pais no contexto geral na vida dos filhos e de todas as mídias, de todas as campanhas. Não existe. É verdade. Né? E isso que você está falando é super interessante, porque assim, particularmente dizendo, eu não tive a figura pai na minha vida, assim. A minha mãe sempre foi meu pai e minha mãe. Sempre me ensinou o correto, assim, e como eu levasse a minha vida que eu levo até hoje. Então, ela que me ensinou tudo. Então, assim, a partir do momento que você tem uma mãe que é uma figura pai e é uma figura mãe pra você, e seu pai não é ausente como foi o meu, assim, eu tive um irmão que fez uma figura pai. Mas, assim, quando você não tem um pai, às vezes você toma decisões sozinhos que você gostaria de ter quando você... Uma orientação. Uma orientação, quando você vai jogar futebol, você faz o primeiro gol que você olha, pô, cadê meu pai pra eu comemorar com ele? Isso é super importante. Não, É uma coisa simples. É na igreja, é na sua Exato. formatura, né? É de repente uma apresentação na escola. Isso a gente passa a acostumar que é normal. Só que lá na frente começa a ter reflexo psicológico, né? Verdade. No adulto Sem já. dúvida. Deixa eu entrar dentro desse contexto. Até que... Marcelo, deixa eu só fazer uma finalização ainda dentro do que ele disse. Quando eu falei que os pais reclamam. E por que os pais reclamaram de eu me pegar em coisas pequenas? Porque está culturado também no pai que a mãe que merece aparecer. Correto. Então a sociedade, o pai ele está tão acostumado a ser ausente que quando a gente cobra a presença do pai, a gente está brigando para que os pais eles tenham mais atenção de todos, os pais reclamam e falam não, porque está na cabeça dele de que está certo aquilo ali. Mas na verdade não tem que estar. E essa é a nossa luta enquanto pai de verdade, né? De mostrar para a sociedade de que a gente merece fazer diferente. Por que hoje só aparecem as mães? Por que quando a gente vai preencher uma ficha só aparece o nome da mãe? Porque lá atrás nós tivemos maus pais. Não estou generalizando. Então, mas é uma realidade de que grande parte dos pais foram ausentes na vida dos filhos. Ou batiam, ou de repente, e quando eu digo ausente, eu estou falando de ficar fora. Você pode ser ausente dentro da sua própria casa. Exatamente. Às vezes você nem olha na cara do seu filho. Isso que você está falando tem, assim, eu faço questão, sinceramente, como eu vim participar de um programa cansado, de um outro trabalho, eu faço questão de ir na consulta do meu filho cansado também. Porque isso aí vai ser gratificante para ele e eu sei qual é a importância disso. Eu sei qual é a importância que vai ter isso pra ele olhar pra um lado, for aplicar uma injeção e ele ver a figura pai. É isso aí. Meu filho, quando quebrou a perna, que eu levei ele no médico, e enquanto ele não tava perto dele, abraçado com ele, o médico não tocou nele. Entendeu? Então ele se sentiu seguro em me ver lá. Então isso pra mim, assim, além da situação ter sido constrangedora, foi uma puta lição pra mim, entendeu, bicho? Aquilo de ver ele com o pezinho quebrado, o médico pegar e colocar... Ele falou, não, pai, eu quero que você é o herói dele, né? Aí eu abracei ele, coloquei na maca assim, eu falei, pô, mas você não gosta do Homem de Ferro, pá? Ele falou, não, pai, você é meu Homem de Ferro. Ele me abraçou, pô, eu chorei mais do que ele no dia. Não, mas os pais de antigamente, né, Theo, eles tinham eu não sei assim no caso de vocês, mas os pais, o pai homem, antigamente era um pouco mais difícil mesmo. Hoje em dia, nós tentamos ser melhores, meu pai super ausente, entendeu? Não é, então, não tinha nem presente nem presença. Não é? Não, então, é o que eu ia falar dentro do contexto, que o entrevistado, ele acabou, que ele tem conteúdo para falar. Dentro dessa questão aí, eu tive que fazer uma reconstrução, porque nós vemos na sociedade machista, onde que ele falou a respeito disso, que o pai é aquele cara que sai para trabalhar cedo, chega à noite cansado, vai dormir e acabou. E a minha esposa, eu tive um relacionamento antes e eu tive filhos, que hoje eu sou... Que se juntar vocês, acho que não tenho o tanto de filho que eu tenho. Eu só tenho 10. Catra não morreu. Isso aí chama procriação humana. Então eu tenho 10 filhos. Então meus 7 primeiros filhos... Ele é o sucessor do Mr. Catra, né? Ele foi, agora ficou o Catra Gospel agora. Então o que acontece? Então a minha esposa, a Kátia... Tem que ir assim. Pra mim, então a minha esposa, a Kátia, que é minha esposa atual, ela sempre falou isso. Cara, vai lá, vê seus filhos, presente. Não é você dar brinquedo, é você estar presente. E eu,
pela construção que o Fernando falou, a gente tem essa concepção do que, eu vou lá, eu dou a pensão, eu dou um brinquedo das crianças, no Natal eu dou um abraço, eu sou o pai. Essa é uma construção que nós tivemos lá atrás, eu sou de 74, então a minha idade, ela vem dessa construção de que o pai é o cara que saía para trabalhar e chegava tarde cansado e colocava o pão em cima da mesa e acabou. Então ela foi aos poucos me reconstruindo e hoje eu me sinto muito mais pai, apesar de ainda estar um pouco ausente pelo que eu gostaria, pela minha rotina. Também não dá, né? 10, como que você vai ter presença? Não, eu fico chateado quando o pessoal manda dar um beijo nos meus filhos. Pô, começar aqui e vou parar amanhã. Né? Então não dá. Então essa construção, Diego, é o seguinte, cara, tava na nossa cabeça essa ideia de que o pai é aquela figura machista, o homem, onde o filho tem que respeitar ou por medo ou por respeito porque é o pai. Mas não tinha aquela participação como amigo. Afetiva, não existia. Então, hoje, eu tenho um filho meu, o William, ele passou por um problema muito sério com droga. E infelizmente falando, mas felizmente, foi o que nos aproximou. Porque eu até falo nas minhas redes sociais, que foi o que nos atraiu e a gente começou a ficar muito mais amigo. E olha que nós somos... Pô, ele tem 24 anos. Cara, você vê, eu falei pra ele esses dias, nós temos 2 anos de pai e filha. Pra você ter uma ideia, ele morou com a minha mãe dele, a avó dele, um bom tempo e não conviveu comigo. Então hoje nós somos muito mais pai e filho hoje, amigo, do que a vida inteira. Então é complicado, Fernando. Quando eu falei pra você da desculpa que o pai hoje dá, por de repente ele achar que pelo fato de trabalhar tá bom pra ele, eu acho muito complexo essa ideia de que o governo, o Estado, a situação, que nem você falou, cara, tem 5 minutos, deu 5 minutos pros seus filhos. Eu mudei de horário do meu trabalho para poder ter pelo menos um tempo para meus filhos. Deixa você falar que você está quase indo embora. Não, então, só para contextualizar que assim, os pais foram ausentes, certamente os pais mais antigos e tal, mais antigamente, não por maldade, pela criação que eles também tiveram sim. E que foi extremamente de forma inconsciente. Então, às vezes eu tô dentro da minha casa e eu falo, por que eu tô no celular se minha filha tá precisando de mim ali? De forma inconsciente isso acontece. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas tá falando que todos eram maus pais. Não, mas é uma coisa que eles não tinham maldade também. Era uma coisa que veio da criação deles. Então, assim, o importante é que, em algum momento, a gente venha quebrando isso e venha melhorando enquanto ser humano. A gente precisa evoluir. Né? Então não tem essa de, não sai, filho. Sai. Não, vamos evoluir. 2018. Né? Uma hora a gente tem que mudar isso. Tem que mandar sair fora, dar uns telezinhos também. Aqui não pode mais. Né? Não, eu acabei pegando essa fase ruim da nossa época, que os nossos pais eram o seguinte, menino, e acabou, bichão. Não tinha que ameaçar, era só olhar. E só pra finalizar, assim, se intrometendo na entrevista. Não, é nóis. Cara, é disso que a gente quer. Desculpa. Mas assim, eu tento passar pro meu filho o que eu não tive sobre em relação ao pai. Uma criação que a minha mãe me passou em relação ao pai, eu tento passar pra ele. Você entendeu? Porque assim, quando você não tem uma figura pai e você tenta fazer as coisas que o mundo te ensina às vezes, né? Porque a cidade onde eu morava era assim, ou você era jogador de futebol, ou você era Qual músico. a cidade, Bodão? Francisco Morato. E assim, e era uma coisa bem selecionada mesmo, você entendeu, man? Então você tem tudo isso aí próximo de você. Você entendeu? Às vezes vai mais a sua consciência do que com quem você anda, quem te mostra, quem fala isso é bom, isso é ruim. Então, graças a Deus, assim, eu tive um irmão, ele tá passando pela dificuldade agora, mas se Deus quiser ele vai estar aí junto com a gente. Mas assim, ele me mostrou que foi isso. E eu que trilhei meu caminho, eu preferi a música e hoje, graças a Deus, eu sustento a minha família com música, eu me sustento com música, sustento meu filho com música. Eu mostro pra ele que pra ele ter um videogame, pra ele ter um bom celular, o pai dele precisa trabalhar. Mas o pai dele tá ali também pra ele. Sem dúvida. Ele ligar o celular dele pra ensinar ele a mexer, você entendeu? Então, tipo assim, eu achei super interessante isso, porque os pais, além deles ter que ter a consciência que eles têm um filho, ele tem que ser participativo também, que eu acho super interessante. Antes de cobrarmos qualquer coisa, a gente precisa mudar primeiro dentro da gente. Exatamente, Sim. é isso. Galera, desculpa se intrometer na... Cara, não, imagina, só agregou. Eu quero agradecer, infelizmente eu tenho que ir. Chega, hein, Bodão? Eu tenho que ir. Vou deixar... Tá, obrigado, cara, pelo convite. Nós estamos juntão, misturadão. Desculpa a correria. Imagina. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Valeu, pessoal da Exclusive FM. E Bailey, os músicos aí, bom trabalho para vocês. Eu quero reiterar o meu convite. Pelo amor de Deus, volte, porque esse assunto é muito bom. E voltem para interagir, porque vocês têm conteúdo manda aqui também. O pessoal que quiser saber um pouco mais do Fernando Giffer, manda aí os seus contatos. Pessoal, na fanpage do Facebook, vocês jogarem aí na busca Fernando Giffer, pai de menina. Né, hoje a gente tem uma comunidade lá com quase 900 mil seguidores, graças a Deus.
No Instagram também, só que no Instagram é o contrário. É paidemenina.fernandogiffer, né? Hoje com quase 24 mil seguidores lá, tá bem legal. E assim, é uma comunidade pra gente despertar a reflexão, a conscientização e principalmente o amor pelos nossos pequenos. Então, bom final de semana pra todos, fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade. Maravilha. Vamos de música? Vem dançar, a gente já volta com o Ebele. Bota o clipe lá, vem dançar. Abraço aí pro pessoal do nosso grupo do WhatsApp, Paizões aí. Paizões da Pi. Valeu, gente. Abraço. Tamo junto. Beleza.